gente facilita um pouquinho o diagnóstico. Neoplasia, quando a gente fala neoplasia, significa o quê? Multiplicação de células anormais, não necessariamente câncer, tá? Então, a neoplasia, ela pode ser benigna ou pode ser uma neoplasia maligna. Quando a gente fala câncer, tá implícito que é maligno. Então, isso é muito coisa de popular. Falar neoplasia está com câncer maligno, é um pleonasmo, certo? Quando a gente fala câncer, é maligno. Quando eu falo neoplasia cutânea, não é maligno. É o quê? É proliferação celular, que vai ter algumas que são benignas e algumas que são malignas. A maioria que a gente vê é benigno, né? Graças a Deus, e é o que mais vocês vão ver também. Então, falando das neoplasias cutâneas, principalmente as ceratoses actínicas, os espinos celulares e os vasos celulares, o que é o grande problema deles? É a radiação ultravioleta, certo? O tempo que esse paciente ficou exposto ao sol. Geralmente, a gente vê muito paciente trabalhador rural, aqui no sul de Minas, o pessoal muito branquinho, do olho claro, cabelo claro, e que ficou anos e anos e anos trabalhando na roça, né? Então, foram anos de exposição à radiação ultravioleta. E aí o sol, ele tem o dano cumulativo. Então, isso a gente tem que estar na cabeça e tem que saber explicar para o paciente, porque eles acham que assim, não, mas eu não tomo sol mais, eu fico só em casa. Mas de todos os outros anos, né? Então, vamos supor, um paciente de 70 anos, foram 70 anos de exposição solar. Então, esse dano é acumulado. A gente vai acumulando desde criança, adolescente, e as manifestações vão aparecendo depois de uma certa idade, geralmente 40, 50 anos, certo? E as lesões pré-malignas ou pré-neoplásicas, que a gente chama, que são as mais comuns, são as ceratoses actínicas, que a gente vê isso toda vez, tá? Aqui é o que a gente chama de fototipo, tá bom? A gente chama o fototipo 1, é um fototipo bem branco, do olho bem claro, do cabelo bem claro, que quase a gente não vê no Brasil. A gente fala que é mais os pacientes do norte da Europa, então, Noruega, Islândia, Finlândia, Dinamarca. E o fototipo 6 é o fototipo negro mesmo, também que a gente não vê tanto no Brasil, são mais negros haitianos, africanos. Então, no Brasil, a gente varia entre o fototipo 2 e o fototipo 5. O que é isso? Quando a gente fala fototipo baixo, significa paciente branco que tem muita sensibilidade à luz. Então, é um paciente que se sai no sol, ele vai queimar, né? Ele não vai bronzear, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar queimado. E o paciente com fototipo mais alto, os morenos, o paciente negro, ele não se queima, mas ele sempre vai se bronzear. Esse é um paciente mais resistente. Por quê? Porque ele tem mais melanina. Né? A melanina é como se fosse um chapeuzinho de proteção do DNA da célula. Então, quanto mais melanina, mais o DNA está protegido, menor a chance de fazer lesões de câncer de pele, tá? A ceratose actínica, são essas fotos aqui, ó. Isso aqui a gente vê todo santo dia no ambulatório, tá? Não tem um dia que eu passo da dermatologia sem ver essa lesão. Principalmente aqui no sul de Minas, que, como eu falei, os pacientes muito branquinhos, trabalhadores rurais, os mais idosos, tá? Antigamente não tinha esse conhecimento do dano causado pelo sol, não tinha o conhecimento do protetor solar, então hoje em dia a gente paga a conta, né? A ceratose actínica, então, a gente descreve, gente, com essas lesões descamativas, elas têm uma base um pouquinho eritematosa, um pouquinho vermelha, e a característica principal dela é aparecer em região fotoexposta. Então, é difícil a gente ver uma ceratose actínica na barriga, nas costas, a gente vai ver aonde? No rosto, na orelha, no V do decote, nos braços, né? Então, às vezes, ombro e braço a gente não vê muito, mas no antebraço tem um monte, tudo devido à exposição solar de muito tempo, tá? O pessoal fala, é sinal de velhice. Não, não é sinal de velhice. Se esse velhinho tivesse ficado em casa o dia inteiro em home office, sem trabalhar no sol, sem se expor ao sol, ele não vai ter ceratose actínica, entendeu? Mas é porque foi um idoso que se expôs muito tempo ao sol, ao trabalho exposto ao sol, né? Elas não chegam a ser câncer de pele, ainda não considera como uma lesão maligna, mas ela é uma pré-neoplasia. Então, o que significa isso? Se a gente não tratar essa lesão, ela pode se infiltrar, evoluindo para um carcinoma espinocelular, que aí sim é um câncer de pele, tá? Então, a gente viu a ceratose actínica, a gente tem que tratar.
Existem algumas formas de tratamento, desde medicamento tópico até cirurgias. Geralmente no SUS, o que a gente consegue? A gente tem a crioterapia, que é aquele nitrogênio, não sei se vocês já viram, mas o nitrogênio ajuda muito. Ele congela a lesão faz uma casquinha e solta. Como ela é uma lesão ainda superficial, ela não se infiltrou, a gente consegue um bom resultado no tratamento. Sempre usar protetor solar, né? Isso é imprescindível, mesmo o paciente que já tem o dano estabelecido, a gente tem que orientar para que esse dano não aumente, até porque a gente vai fazer alguns tratamentos que às vezes são meio abrasivos, né? Machucam um pouco, então ele precisa dessa proteção solar. O corno cutâneo, gente, não sei se vocês já viram, ele é feio, mas ele não tem risco para a saúde do paciente, tá? A lesão mesmo em si, se a gente tira esse corninho e manda para o anátomo patológico, vai vir só queratina, vai vir uma pele grossa, não é maligno. O grande problema do corno cutâneo é a gente ver da onde ele cresceu. Se ele cresceu em cima de uma ceratose actínica, se ele cresceu em cima de um espino celular. Então, toda vez que eu vejo um corno desse, a gente tira, tá? A gente tira com cirurgia. Tira, ampla, faz uma basezinha ali e fica livre dele, tá? Às vezes cai, às vezes o paciente está no banho, bate e solta. Aí ele acha que curou, mas depois ele cresce de novo. Por quê? Porque não foi tirado a base dele. Então, a base é o principal, o que a gente precisa retirar. A doença de Bowen, gente, é um intermediário, tá? Ele não chega a ser um câncer invasivo. Então, quando a gente fala em câncer de pele invasivo, é quando ele passa da epiderme, tá? É quando ele já vai para a derme e vai descendo. Então, a ceratose actínica, ela é superficial. Ela só pega a epiderme, pega lá para cima. O carcinoma espinocelular, ele já vai lá para baixo, ele já pega a derme inteira, né? E a doença de Bowen, ele fica in situ. O que significa isso? Ele pegou todas as camadas da epiderme, mas não desceu para a derme ainda, certo? Então, ainda é considerado superficial. Então, a gente ainda pode tentar tratamento tópico. Igual o pessoal usava muito o Efurix antigamente, usa ácidos retinóicos tópicos, dá para usar o ATA, que é o ácido tricloracético, que o pessoal da ginecologia gosta de usar, tá? Mas também pode fazer cirurgia, vai depender do tamanho, da extensão, do tipo de paciente. Mas o importante para vocês em ver uma lesão dessa é o quê? É vocês verem também, gente, aonde está inserida essa lesão. Geralmente é um paciente branco, que sofreu muito dano solar e que não tem só essa lesão, não. Ele vai ter outras. Então, isso serve para quê? Para que vocês pensem, isso não deve ser só uma alergia, não deve ser uma micose, e encaminhar, tá? Eu sempre oriento assim, dermatologia é muito difícil, vocês têm pouquíssimas aulas de dermato, não é só na sua faculdade, qualquer faculdade de medicina é assim. Então, assim, não é impossível vocês saírem da faculdade fazendo diagnóstico de dermato. Mas o que é importante, gente, é saber o que não mexer, tá? É não tentar resolver coisa que vocês não sabem. Viu uma lesão esquisita, tentou tratar de um jeito que não melhorou, encaminha, tá? Faz quem sabe tratar que trate. Não tente queimar, não tente cortar coisas que vocês não sabem, porque às vezes o dano para o paciente pode ser maior do que se não tivesse feito nada, tá? Então, assim, essa doença de Bowen, se vocês forem olhar, parece uma dermatite de contato, parece uma micose, e aí fica naquela, passa uma pomadinha, fica anos passando uma pomadinha, e na hora que vê o negócio já está infiltrado. Então, assim, querem tentar tratar, tenta uma primeira vez, não deu certo, encaminha, isso serve para outras coisas também, não só para dermato, tá? Ceratose seborreica, gente, vocês devem ver isso demais, essa aqui é muito comum mesmo, isso aqui não é maligno, nem nunca vai virar maligno, não é uma lesão pré-neoplásica, ela tem essa característica cerebriforme, que parece que tem giros e sulcos igual de cérebro. Eu só coloquei esse sinal aqui, chama sinal de Leset-Trelat. O que significa isso? Geralmente, os pacientes que têm a ceratose seborreica, ao longo dos anos, as lesões vão aparecendo. Então, se eu tenho isso desde os 30 anos, hoje eu estou com 60, elas aumentaram, beleza. O problema dessa ceratose seborreica é o quê? No começo do ano eu não tinha nada, e agora minhas costas estão desse jeito, igual nessa foto. Aí sim a gente tem que levantar um sinal de alerta para esse sinal de Leset-Trelat, tá? É um sinal
paraneoplásico, que a gente tem que ficar de olho nesses cânceres sistêmicos, adenocarcinoma de trato gastrointestinal e linfomas e leucemias. Eu nunca vi, mas a única coisa que a gente tem que saber é que ele existe. Para caso de ceratose seborreica, perguntar, faz quanto tempo que a senhora tem isso? Ah, faz 1 mês, faz 10 anos, então isso para a gente faz diferença, tá? A dermatose papulosa, isso também é muito comum, vocês vão ver bastante, sempre em áreas de dobras, tá? Pescoço, axila, debaixo da mama, muito comum em paciente obeso, paciente que ganhou peso muito rápido, paciente negro tem bastante, então tem aquele ator famoso, aquele Morgan Freeman, olha para o rosto dele, ele tem muita ceratose seborreica e muita dermatose papulosa. Isso é bem gostoso de tratar, a gente puxa ela parece um pedículozinho, ela penduradinha. A gente corta a base e cauteriza, não fica nem cicatriz, tá? Benigno, sem risco nenhum para a saúde. Quando a gente vê essas lesões, a gente tem que ver só se é um paciente obeso, se tem uma resistência insulínica presente, às vezes sim. O seringoma, gente, é tipo uma hiperplasia das glândulas sudoríparas, que fica nessa região em volta dos olhos. Então, elas são da cor da pele mesmo, mas ficam essas papulinhas achatadas. Isso também é uma coisa muito comum, benigna. A gente trata somente pelo incômodo estético que o paciente tem dessas lesões, mas não causa nenhum risco para a saúde, não. Milho, todo mundo já deve ter tirado um, já deve ter visto um, que é essa bolinha formada por queratina, geralmente nas regiões em volta do olho, em volta do nariz. A gente pega uma agulhinha, estoura e sai o conteúdo, pronto, acabou. Benigno também, cicatriza, não deixa marca. O chantelasma, já mostrei numa outra aula para vocês, é essa plaquinha amarelada que fica geralmente em volta dos olhos. Na maioria das vezes não tem associação nenhuma com dislipidemia, apesar deles serem formados por gorduras, tá? E os seringomas, que são essas lesõezinhas da cor da pele. Então, essas aqui são lesões que ficam em volta dos olhos, mas que são todas benignas. O baso celular, que eu vou mostrar para vocês, é uma proliferação das células basais da epiderme. Então, a epiderme tem 5 camadas. A camada mais externa, que é a de queratina, e a camada mais interna, que é a camada basal, que é da onde é produzida as outras células. O baso celular é exatamente um câncer dessa camada, o mais profundo. É o câncer mais comum do mundo, tá? É o de melhor prognóstico que a gente tem. Então, em qualquer prova que caia para vocês assim, qual é o câncer mais comum da população feminina de 50 anos? Letra A, mama. Letra B, câncer de pele não melanoma. É sempre a resposta câncer de pele não melanoma. Então, vocês vão estudar, qualquer câncer que vocês vão estudar, vai estar escrito assim, é o mais comum na população masculina de 80 anos, depois do câncer de pele não melanoma, tá? Que é o baso celular. Então, toda semana, pelo menos, eu vejo uns 2, 3 desse daqui, tá? É muito comum mesmo. Mas, assim, se fosse para a gente escolher, qual câncer você queria ter? Nenhum. Mas se eu tivesse que escolher, seria um CBC, certo? Porque o prognóstico dele é muito bom. E ele aparece de várias formas, tá vendo? A característica principal dele, primeiro, vocês vão ver aonde essa doença está inserida, tá? Então, por isso que quando eu peço para vocês mandarem fotos para mim de paciente que às vezes está internado ou que vocês têm dúvida, eu gosto de ver a lesão, mas eu gosto de ver aonde essa lesão está. Então, a gente vai ver se o paciente é branco, se o paciente é negro, se o paciente tem um dano solar, se o paciente não tem. Então, isso é importante, porque geralmente o CBC, a gente vai ver em paciente branco, do olho claro, do cabelo claro, tá? Eu nunca vi um CBC em paciente negro. Justamente por quê? Porque o negro tem a melanina protegendo, né? Os de fototipo baixo, não. Então, isso faz muita diferença pra gente. Então, quando vocês forem mandar foto, manda foto assim, da onde essa lesão está, tá? A geografia dessa lesão e a lesão, porque isso facilita muito na hora da gente dar o diagnóstico, tá? Então, o que a gente vê de comum em todas essas lesões aqui? Elas brilham. As lesões do CBC, elas têm um brilho. Então, a gente vê essa lesão de cima aqui, ó, essa que tem um pontinho preto. A pele, ela bate a luz aqui, ela dá um brilho, ó. Essa aqui de cima, ela brilha também. Então, quando a gente olha, a gente muda o olhar, assim, o foco, a gente vê que ela tem um brilhozinho. Outra coisa muito comum dela, tem muito vaso sanguíneo, telangiectasia, né? Que são os vasinhos menores de 2 milímetros. Eles cruzam o centro da lesão, eles passam por dentro da lesão. Às vezes ela ulcera, ela faz esse buraquinho, igual tá nessa segunda foto da esquerda,
a foto aqui da direita, ela faz esse buraco no meio. E as regiões dela de surgimento é região que toma sol, né? Então, região de rosto, região de ponta de orelha, ombro, mulher pode ter na perna, né? Porque mulher usa saio. Então, essa é uma lesão típica de CBC. Ela pode aparecer de várias formas diferentes, mas todas com essa mesma ideia. Elas brilham e ela tem esses vasinhos que cruzam o centro da lesão. Então, isso é uma coisa já para vocês guardarem para vocês, para quando ver uma lesão em um parente, já ficar de olho, tá? Qual que é o grande problema do CBC, gente? Ele não envia metástase, ele não é um câncer invasivo. O problema dele, o que que é? Que ele aparece em regiões muito nobres, então ele pode aparecer em volta do olho, em volta do nariz, em volta da boca, e isso para o paciente é horrível, porque na hora que você vai tirar, você tem que tirar com uma margenzinha de segurança, né? E aí nisso você começa a causar danos inestéticos e às vezes disfuncionais. Então, por exemplo, essa lesão do olho. Olha que coisa ruim a gente tirar essa lesão. O paciente vai ficar com a pálpebra invertida, que é o que a gente chama de ectrópio, né? E aí ele evolui com olho seco, irritação e tudo mais. Então, esse é o grande problema do CBC quando a gente não trata. O crescimento dele é longo, são anos e anos e anos, mas quanto menor a gente tratar, melhor para o paciente, tá? Quando a gente pega pequenininho, gente, tirou com margem livre, pronto, está tratado, não precisa de mais nada. O espino celular é a evolução da ceratose actínica, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem do espino celular é o seguinte, ele está muito associado com o uso de medicamento imunossupressor. Então, a gente sempre vê paciente, vamos supor, transplantado renal, transplantado hepático, usando azatioprina, usando tacrolimus, e os pacientes cheios de ceratose actínica, tá? É muito comum. Então, assim, sempre quando eles perguntam, qual o câncer mais associado ao uso contínuo de imunossupressores? É o carcinoma espinocelular, tá? Tem bastante, que é esse carcinoma aqui. Ele é como se fosse aquela ceratose actínica mais espessa, mais grossa, um pouquinho mais infiltrada. Outra característica do espino celular, que o CBC não tem, ele gosta de aparecer em feridas que não cicatrizam. Então, por exemplo, o paciente tem aquelas feridas, aquelas úlceras de pressão, aquelas úlceras de insuficiência venosa profunda, que não cicatriza, que fica anos naquele negócio de fazer curativo, e ali em cima pode evoluir para um carcinoma espinocelular. Então, essa é a característica dele importante, tá? Ele pode, às vezes, fazer metástase para linfonodos regionais, mas não tem, assim, ainda muitos estudos de órgãos à distância, não. De toda forma, o tratamento também é cirúrgico. Quando a gente não consegue retirar a lesão por completa ou tem invasão de linfonodo, esse pode ser feito radioterapia, tá? Mas não é tão comum, não. E o melanoma, que é o câncer de pele mais grave que tem, ele é grave mesmo, ele tem uma mortalidade muito alta, tá? Então, esse que a gente tem que ficar com as duas orelhas em pé em cima dele. A gente usa para o público leigo e para o público não dermatologista, médico, mas não dermato, essa classificação do ABCDE, né? Que eu acho que é extremamente didática e serve muito para vocês olharem e já ficarem preocupados. Então, assim, é sempre bom a gente errar pro excesso do que errar pela falta. Então, tem uma pinta que você achou que está esquisita, é melhor ir olhar do que achar que não é nada e deixar passar, tá? Na maioria das vezes, gente, 70% dos melanomas, ele aparece numa pele saudável. 30% só que vai aparecer em cima de alguma lesão que você já tinha. Então, vamos supor, criança nasceu com um nevo congênito, tem uma pintinha desde criança, 30% só vai aparecer ali em cima. Os 70% é em pele sã. Então, por isso que é sempre importante averiguar o paciente como um todo. Então, isso serve para paciente, serve para vocês familiares, olhar um para as pintas dos outros, tá? Então, para o público em geral, a gente usa esse ABCDE. E o que que é? Eu gosto muito dessa foto aqui, que compara uma pinta normal com melanoma. O a gente fala que é a assimetria da lesão. Então, na hora que a gente vê essa lesão da esquerda, ela é toda bonitinha, ó, ela tem uma corzinha marrom, tranquila, não tem muita estrutura, parece mesmo só uma lesão única. Da foto do melanoma, aqui em cima ela tá preta, aqui em cima ela já tá mais rosa, aqui no meio ela tá branca, aqui do lado ela tá preta de novo, aqui ela tá meio rosadinha, meio branca, então ela não se assemelha a nada, então é uma lesão totalmente assimétrica.
As bordas, a gente olha também. Então, as bordas de uma lesão benigna, ela é simétrica, ela é bonitinha, a gente consegue ver certinho onde começa e onde termina. Do melanoma, não, ele já tem umas regiões que tem umas reentrâncias, um outro lugar que sai mais para fora, uma borda que é mais preta, uma borda que é mais rosa, ela é totalmente diferente, tá? As cores, a cores é importante, geralmente uma lesão benigna tem uma cor, duas no máximo. Do melanoma a gente já consegue ver aqui várias, né? Essa foto é boa, então ela tem um rosinha claro, ela tem um branco, ela tem um azul, ela tem um preto, um marrom, então a gente já vê que essa lesão não é boa. E o E de evolução, então aquela história, eu tinha essa pinta desde criança, mas nos últimos meses ela começou a ficar mais preta, ela começou a ficar maior, e isso é importante da gente avaliar, tá? Quando chega para a gente, dermatologista especialista, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a dermatoscopia, né? Que é colocar aquele aparelhinho que aumenta até 20, 30 vezes a imagem que a gente está olhando. E aí sim, vem os critérios para o dermatologista, né? E aí sim a gente consegue fazer o diagnóstico do melanoma visual e depois a gente vai evoluir para biópsia e tudo mais. Aqui são algumas fotos, gente, para vocês verem como eles são feios, é diferente das outras lesões que eu mostrei para vocês, né? Ela é bem feiona mesmo, ela tem um pigmento preto, escuro. E outra coisa que eu quero que vocês saibam que existe, melanoma na unha, que é o melanoma ungueal, que a gente chama, e os melanomas acrais, que são aqueles que dão nas palmas e plantas, tá? Então, essas são lesões que a gente tem que ficar sempre de olho, não pode deixar passar, tá? Não achar que é sujeira, não achar que é fungo, não achar que é micose. Viu essas lesões pretas na planta, palma e nas unhas, gente, encaminha, tá? Isso é importante a gente diagnosticar, porque a gravidade, o grande problema do melanoma é esse, é o diagnóstico tardio, né? E aí nisso já tem biometástase. E aí é um tratamento mais complicado. Geralmente o melanoma ele envia metástase para o sistema nervoso central, pâncreas e fígado, tá? E aí é um tratamento mais grave. Então, assim, fiquem com essas imagens aqui na cabeça. Se virem alguma dessas lesões, oriente, procurar o dermato. Se for paciente, encaminhe com urgência, tá? Porque isso vale a pena, sim, a investigação. Querem me perguntar alguma coisa?